Bem, meus caros alunos, vamos para a segunda parte, né? Vocês já tomaram um café, deu uma descansada, esticaram o corpo um pouco. Olha, um pouquinho diferente que esse caso clínico. Lembra que até agora vocês aprenderam colecistite, pedra na vesícula, síndrome de Meniere's, dilatar, antibiótico. Essa vovó aí, 36 anos, né? Ela fuma, por isso que ela tem esse padrão um pouco mais envelhecido. E obesa, né? Tá vendo aqui porque ela tá usando uma cinta. Então, 36 anos obesa, procurou o PS, com uma dor em hipoculto direito às 7 horas. Já me chamou atenção, hein, Felipe? Com icterícia, que começou 2 horas após o almoço. Olha alguns dados novos. Esse paciente tem icterícia e dor em hipoculto direito às 7 horas. Você que já é menino esperto, já sabe que mais de 6 horas não tem que ficar esperto em alguma infecção. E o quadro anterior não tinha icterícia, era sem icterícia. Esse é com icterícia. O que ter icterícia muda no nosso raciocínio? Você lembra que a vesícula, mesmo que ela estiver obstruída, o colédoco dá vazão à bile. Então não vai dar icterícia. Então se tem icterícia é porque tem alguma coisa na via biliar principal, no colédoco. Então, se eu tenho icterícia, é uma colangite. Perfeito? Se eu tenho icterícia, com dor hipotuca, eu tenho infecção, parece que eu tenho infecção da via biliar e tem icterícia, isso deve ser colangite. Ah, Felipe, mas você falou que a miríase pode obstruir um pouquinho aqui. É, por causa disso que a miríase cai na sua prova de residência. Porque é uma colecistite com icterícia, tá? Mas tirando assim de miríase, se você tiver infecção da via biliar com icterícia, você tem que pensar em colangite. Então, perfeito. Esse paciente chegou ao PS com dor por côndilo esquerdo, com icterícia, 2 horas após o almoço, em quadro clínico. Ainda foi de passada que ela está taquicárdica, ictérica, pressão arterial média 55, sudoreica e com MUF duvidoso. MUF indica colecistite, não indica colangite. Mas MUF duvidoso. Qual o diagnóstico? Eu vou dar 5 segundos para vocês pensarem, já que eu já dei a resposta. Então, colangite. Nenhuma dúvida em relação a isso. Qual é a conduta imediata para essa paciente? Fazer Não é fazer ultrassom. Não é fazer ultrassom. Mas pensa o que você faria de conduta imediata agora. Vou te dar mais 5 segundos. Vamos lá? Você que não parou o vídeo, quer pensar um pouquinho? Pode parar o vídeo aí. E aí, daqui a pouco você volta. Para você que já quer saber a resposta, por que a gente não faz ultrassom? A conduta imediata dessa paciente é hidratar. Essa paciente tem que ser compensada do quadro clínico. Uma PAM de 55 é uma PM muito baixa. Pressão arterial média de 55 quer dizer que ela está hipoperfundida. Então, a primeira coisa, você tem que tratar a sepse dela. Como que eu trato a sepse? Dou hidratação venosa e faço antibiótico. Perfeito, Felipe. E é uma colangite. Se é uma colangite, eu tenho que tirar o cálculo lá da frente. Então, eu tenho que fazer um procedimento para tirar o cálculo. O ultrassom, neste momento, vai te ajudar no diagnóstico. Mas a conduta imediata é você fazer antibiótico, hidratar e melhorar a pressão arterial média dela. E depois faz ultrassom e programa já a metodologia de cura para ela, que a gente vai entrar no próximo bloco. Repara aqui, essa aqui é a via biliar, tá bom? E aqui está dilatado, a dilatação é acima de 0,9 milímetros, é considerado dilatado. Então, processo inflamatório nessa região, a gente chama de colangite. Então, o cálculo impactado aqui, ele
inflama tudo isso aqui para cima e causa icterícia porque não tem drenagem da via biliar. Esse é o método curativo, chama CPRE. Isso é uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Nossa, que nome grande. Nada mais é do que o colega vai cateterizar, ele vai adentrar a via biliar pela papila que está da via biliar, a papila maior da via biliar. Então, aqui é a via endoscópica, que é o duodeno. Então, ele vai introduzir um catéter pela via biliar, que vai tirar uma foto agora. Repara que aqui você viu o fio do catéter. Isso aqui é endoscopia. Tá? O fio do catéter vindo da via biliar. Então, repara que já vê um pouco de drenagem de secreção purulenta nessas imagens. Tira uma foto só para ver, para certificar. Né? Aqui ele já insuflou um stent, né, chamado basket, e ele vai tracionando esse stent e em paralelo ele vai abrindo a via biliar, na papilotomia, ele vai deixando que a papila aumente cada vez mais. Então, drena bastante secreção purulenta e você vai ver aqui os cálculos saindo. Então aqui, pus, então um cálculo aqui e na sequência vai ter outro cálculo, o mesmo cálculo, e aqui atrás tem outro cálculo. Tá bom? Então, 2 cálculos saindo da via biliar com o processo infeccioso da via biliar, a gente chama de colangite. Tá? Seguindo a aula, então, aqui você tem a imagem negativa do cálculo, com a via biliar contrastada em branco. Então aqui tem um cálculo, aqui tem outro cálculo. É importante você lembrar da tríade de Charcot. A tríade de Charcot, ela nada mais é do que febre, dor em hipocôndrio direito e icterícia. Febre mais dor em hipocôndrio direito mais icterícia. Isso é tríade de Charcot. Se você tiver isso mais hipotensão e alteração do nível de consciência, você tem a penta de Renan. Tá bom? Então, tríade de Charcot e a penta de Renan. Aquele exame que vocês viram ali, a gente chama de CPRE, tá? Que ela consegue tirar o cálculo e drenar a via biliar. Então, naquela paciente nossa ali, ela tem que, no nosso exemplo anterior, ela tem que ser hidratada, fazer antibiótico e CPRE em até 24 horas. Eu tenho que drenar essa via biliar em até 24 horas. Para que eu tire o pus, melhore o processo infeccioso, melhore a sobrevida dessa paciente. Antibiótico. E eu tenho que programar para essa paciente uma colecistectomia. Lembra que grande parte dos cálculos vieram da vesícula. Então, essa paciente vai melhorar do padrão infeccioso inicial, vai resolver o problema. Resolvendo esse problema infeccioso inicial, daí a gente espera esse processo todo cicatrizar e a gente pede para ela tirar a vesícula no segundo momento. Então, vai para casa, restabiliza, fica melhor clinicamente, tira a vesícula no segundo momento, mas não pode demorar muito para tirar a vesícula. E lembrar do biliar que a gente já explicou na vez passada, quando esse cálculo impacta lá na válvula cecal. Então aqui é uma forma esquemática muito boa de você entender tudo o que está acontecendo. Então, vamos começar desse aqui. Então, a colecistite, a colitis pode ficar na vesícula durante muito tempo, tá bom? E não causar nenhum mal. A chance de ter qualquer processo inflamatório crônico é muito pequena, tá bom? Se ela tiver assintomática, a gente vai deixar ela quietinha, né? 75% dos pacientes têm cálculos assintomáticos. 20% tem a dor biliar, ou seja, a cólica biliar, ou seja, o cálculo sai daqui, impacta e volta. Impacta e volta. Então, quando ele impacta, ele dá dor, quando ele volta, tudo se resolve. Se ele caminhar um pouco mais e impactar e não sair, 10% dos casos tem uma colecistite aguda. Então, colecistite aguda é quando o cálculo bate, impacta, e esse processo infeccioso daqui para trás acontece. Perfeito, menos do que 0,1%, por isso que cai na sua prova de residência, comprime o ducto cístico, mas também comprime parcialmente o ducto hepático comum.
Isso pode causar um processo inflamatório que causa uma estenose parcial do colédoco, que chama de síndrome de Mills. Tá bom? Além disso, esse cálculo pode caminhar, pode impactar aqui embaixo, que forma a colangite. Dependendo do local que ele impactar, aqui em cima é só colangite, aqui embaixo ele também pode dar pancreatite por causa retrógrada. E existe uma causa rara, que é a conexão entre a vesícula e o duodeno, uma fístula nova, onde esse cálculo cai no duodeno, caminha até a válvula cecal e pode causar um hídro paralítico, né? Que obstrui na válvula cecal. Combinado, meninada? Vamos para outras doenças só de maneira da gente finalizar o processo. Vamos lá, então o cálculo já foi. Vamos agora, então eu tenho a doença de Caroli, que é essa apresentação de formações císticas da via biliar. Então, a via biliar é para ser um tubo e ela faz várias formações císticas, né? Fica dessa maneira. Então, você vê aqui que tem um cisto aqui, outro cisto aqui, outro cisto aqui, outro cisto aqui, a via biliar preservada aqui, aí outro cisto aqui, aí outro cisto aqui, a via descendo para cá. Então, é uma via biliar cheia de cistos. Quando é do tipo 5, é chamada doença de Caroli. Então, doença de Caroli é uma doença cística da via biliar, cometimento parte intrahepática, formando múltiplos cistos. Só a tipo 5 dessa classificação que é considerada doença de Caroli. E você tem que saber isso e cai na sua prova de residência. Outra doença da via biliar é a CEP, então a colangite esclerosante primária, aonde eu tenho várias estenoses intercaladas por dilatações, o que a gente chama isso de colar de contas, né? Contas de rosário. Então, uma pedrinha, uma estenose, uma pedrinha, uma estenose, né? Uma dilatação, uma estenose, uma dilatação, uma estenose. Por que é colangite, ou seja, um processo inflamatório da via biliar principal, esclerosante, ou seja, forma esses pontos de esclerose, ou fibrose, primária, porque é uma doença primária da via biliar. Isso aqui é uma coisa muito parecida com o que acontece com os cálculos. Lembra que os cálculos passavam e poderiam dar estenose salteadas? Então, só que se for pelo cálculo, você vai chamar de secundária e não de primária. Esse processo inflamatório, ele acontece principalmente em homens, e você tem que lembrar principalmente da associação com a retocolite ulcerativa. Tá? Se você descobriu a CEP, esse paciente tem que fazer um exame para avaliar colonoscopia obrigatoriamente. 70% dos pacientes que descobrem CEP primeiro têm colonoscopia com retocolite. Se você descobrir a retocolite, a CEP pode acontecer, mas é uma frequência muito menor. Tá? Se você descobrir o CEP, tem que fazer colonoscopia nesse paciente. Aqui tem a coluna de ressonância, que é o melhor exame para poder avaliar a via biliar, chamado de colangio ressonância nuclear magnética. É o melhor exame para poder avaliar. Repara que tem uma dilatação e uma estenose. Uma dilatação e uma estenose. Dilatação e estenose. Dilatação e estenose. Avaliando toda a via biliar. Então, se eu pensei em CEP, pensei em coluna de ressonância. Em que pacientes eu penso, Felipe? Principalmente nos homens jovens, tendo uma doença inflamatória intestinal, isso aumenta ainda mais o risco deles acontecerem, e o diagnóstico é feito pela coluna de ressonância. Combinado? Então, isso é uma segunda doença fora dos cálculos. Então, vocês já viram cálculo, já viram doença de Caroli, doenças císticas biliares, já viu CEP, uma colangite esclerosante primária, ou seja, uma fibrose da via biliar, e vocês vão ver agora uma outra doença chamada cirrose biliar primária, que o nome vem mudando para colangite biliar primária. Então, Felipe, por que é colangite? Porque é um processo inflamatório crônico da via biliar. Biliar é biliar, primária, porque é a doença primária da via biliar. Qual que é a diferença entre a CBP e o CEP que vocês acabaram de ver?
o CBP é mais comum em mulher. Não tão jovem, a partir dos 40 anos de idade. E a prova vai dizer para vocês, ela tem prurido e fadiga crônica. Então, são pacientes, às vezes, diagnosticadas com depressão, com prurido psicogênico, que se apresentam no consultório com aumento dos marcadores da via biliar. Só lembrando, vocês já sabem disso, mas quem marca a inflamação da via biliar é a fosfatase alcalina, confirmada pelo aumento da gama-GT, mas principalmente a fosfatase alcalina. Como que eu diagnostico a colite biliar primária? Só um segundinho, porque eu dei um esbarrei no microfone. Como que eu diagnostico a colite biliar primária? Eu doso um anticorpo chamado antimitocôndria, aonde a chance é muito grande dele dar positivo. Se ele vier negativo, eu posso fazer a biópsia que mostra uma ductopenia, né? Que aí é de pequenos ductos, pode aparecer com ductopenia. Tá? Então, eu faço primeiro um anticorpo. Se ele vier positivo, fecho o problema. Se o anticorpo estiver negativo, eu posso biopsiar o fígado e ver a ductopenia. Diferentemente da CEP, a colite biliar primária tem um tratamento, que é o ácido ursodesoxicólico, chamado Ursacol. Esse tratamento ele melhora a evolução da doença. Ele faz com que os pacientes evoluam com melhora clínica, melhora da evolução da função biliar, melhora clínica. A CEP, infelizmente, que é o slide anterior, infelizmente a gente não tem tratamento. Então a CEP eu não tenho tratamento. Os pacientes, invariavelmente, eles evoluem para transplante de fígado em média em 19 anos. Já na cirrose biliar primária, ou na colite biliar primária, eu tenho tratamento, o ácido desoxicólico, ele consegue resolver nossos problemas grande parte das vezes. Como última informação, o colangiocarcinoma, né, o tumor primário da via biliar, ele é muito ruim, se tiver menos do que 1 centímetro no diagnóstico, mais do que 2 centímetros, eu não tenho como tratar. Suspeitei de colangiocarcinoma, faço CA19-9 e peço de novo a colangio-ressonância. Tá? Para eu poder dar o diagnóstico do colangiocarcinoma. Aqui são alguns aspectos que o colangiocarcinoma pode ter. Então você tem que ter um diagnóstico entre 1 e 2 centímetros. Se for esse, não tem o que fazer. 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 Tem que torcer para você ter um colangiocarcinoma da classificação tipo 1, porque todos os outros eu tenho que tirar, eu não consigo reanastomosar a via biliar, então a gente não consegue melhorar muito o prognóstico do paciente. Então tem que ser num tamanho específico e de uma classificação específica. Então o colangiocarcinoma é uma doença com prognóstico muito reservado, que eu já tive algumas experiências de alguns pacientes terem, e é uma coisa bem ruim, que o paciente não tem nada e de repente aparece um colangiocarcinoma e a expectativa de vida é muito reduzida. Tá bom? Gente, em termos de aulas de slides, eram isso. Eu vou deixar vocês com algumas questões de residência junto à professora Lívia. Esse é apenas um dos exemplos, tá? Aqui já tem resposta. Eu vou pedir a vocês que leiam, já vejam qual é a ideia de vocês sobre esse caso, ver se vocês concordam com essa resposta, e aí a Lívia já vai discutir com vocês no segundo momento. Tá bom? Um prazer poder compartilhar com vocês com essas aulas. Um grande abraço e boas aulas.